Poucos sabem, mas Henry Ford construiu uma cidade no Brasil. Uma tentativa ousada de criar um pedaço dos Estados Unidos dentro do Brasil. Um sonho que, décadas depois, se transformou em ruínas, mas que ainda é habitado por famílias que vivem ali até hoje. Mas para entender como Henry Ford chegou a esse ponto, como um simples filho de fazendeiros construiu um império e como ele foi praticamente expulso da própria empresa, precisamos voltar para o começo, para a fazenda onde tudo começou e onde muita coisa terminou. Henry Ford nasceu em 30 de julho de 1863, em Springwells Township, Michigan. Ele morava numa fazenda, rodeado por trabalho pesado, longos dias de colheita e atividades que ele simplesmente detestava. Ford não nasceu para seguir o destino da família. Ele sempre dizia que havia apenas uma coisa naquela vida rural que realmente importava: sua mãe, Mary Ford. Mary era seu porto seguro. Era quem o encorajava, quem alimentava sua curiosidade, quem o fazia acreditar que havia algo maior esperando por ele, além dos campos. E foi justamente por isso que, quando Mary Ford morreu, Henry tinha apenas 13 anos, seu mundo desabou por completo. Ele não suportava mais ficar ali. A fazenda, que antes era um local suportável por causa dela, virou um lembrete constante de perda. Então ele fez o que poucos teriam coragem. Abandonou tudo. Partiu sozinho para Detroit em busca de um futuro, sem nenhum dinheiro, sem estudos avançados, mas com uma determinação absurda. Em Detroit, ele começou como aprendiz de mecânico. Trabalhou em várias oficinas, empresas de motores e eletricidade. Era curioso, obcecado por engrenagens, por sistemas, por movimento. Passava horas desmontando máquinas, só para montá-las de novo, melhores do que antes. Foi nesse período que ele conheceu Clara Jane Bryant, a mulher que se tornaria sua esposa para toda a vida. Eles se casaram em 1888 e alguns anos depois tiveram seu único filho, Edsel Bryant Ford, mas a história de Henry estava apenas começando. Quando Henry decidiu criar seu próprio carro, ninguém acreditou nele. Literalmente, ninguém. A primeira empresa que ele fundou foi a Detroit Automobile Company, em 1899. E ela fracassou. Produção cara, carros ruins, investidores impacientes. Foi um desastre completo. Mas Henry não desistiu. Ele não nasceu para viver de fracassos. Criou então a Henry Ford Company, sua segunda tentativa. E adivinha? Pouco tempo depois, ele foi expulso. Sim, o próprio fundador, removido da direção de sua empresa porque os investidores não acreditavam na visão dele. Mas isso não o parou. Anos depois, ele fundou a Ford Motor Company, agora com total controle inicial. E aí tudo mudou. Foi Ford quem criou a linha de montagem moderna, capaz de produzir carros em massa. Foi ele quem fez o carro deixar de ser item de luxo e se tornar acessível para pessoas comuns. O famoso Ford Modelo T, lançado em 1908, mudou o mundo para sempre. Mas no auge de seu sucesso, Henry Ford cometeu um dos erros mais ousados e mais trágicos de sua vida. Ele decidiu construir uma cidade inteira dentro da Amazônia, Fordlândia. A ideia parecia genial: produzir borracha para seus carros sem depender da Ásia. Mas Ford não entendia nada da floresta. Quis impor regras rígidas de vida americana aos trabalhadores: horários, alimentação, modo de vestir, comportamento. Tudo num lugar com clima extremo, doenças tropicais, distâncias gigantescas e solo imprevisível. O resultado? Pragas destruíram as plantações de seringueira. Os trabalhadores se revoltaram. A cidade entrou em declínio rápido. E o pior, Ford investiu milhões e tudo se perdeu. Hoje Fordlândia segue existindo. Prédios abandonados, casas decadentes, mas ainda com gente morando lá. Gente que cresceu entre as ruínas de um sonho que nunca chegou a acontecer. Ford criava coisas incríveis, mas também cometia erros enormes. Se a história de Henry Ford tivesse apenas vitórias, ela não seria real e certamente não seria humana. Nos anos 1910 e 1920, Ford se tornou uma das pessoas mais poderosas dos Estados Unidos. Mas enquanto seu império crescia, sua vida pessoal desmoronava. Seu único filho, Edsel Bryant Ford, era o herdeiro natural da empresa. Educado, moderno, brilhante, até mais do que o pai em muitos aspectos. Edsel queria modernizar a empresa, inovar, evoluir. Mas Henry Ford era rígido, controlador, teimoso.
Ele não deixava Edsel brilhar. A pressão, os conflitos internos e o estresse constante acabaram destruindo Edsel por dentro. Em 1943, aos apenas 49 anos, Edsel morreu. Alguns dizem que foi de câncer no estômago. Outros, que a pressão emocional teve peso igual. A morte do filho o destruiu. Henry Ford nunca mais foi o mesmo. E sem Edsel, o Império Ford entrou em caos. Ford, já idoso, tentando assumir novamente o controle, não tinha mais a energia nem a lucidez para comandar uma corporação gigante. As decisões viraram confusão. A empresa começou a afundar. Foi então que o conselho de administração, cansado das falhas, dos riscos, dos prejuízos, fez o inimaginável. Tirou Henry Ford do comando. Era como expulsar um rei do próprio castelo. E foi isso que aconteceu. Quem assumiu no lugar dele foi o neto, Henry Ford II, jovem, preparado, educado e muito mais alinhado ao futuro que a empresa precisava seguir. O velho Henry, o visionário, o gênio, agora era apenas uma peça fora do tabuleiro. Depois de perder o filho e a empresa, Henry Ford viveu seus últimos anos em silêncio. A fazenda, que ele havia abandonado na juventude, voltou a ser seu refúgio. Quase um círculo completo, do começo ao fim. Em 1947, aos 83 anos, Henry Ford morreu em sua casa, cercado pela família, incluindo o neto que agora comandava o império. Ele não viu Fordlândia desaparecer na floresta, mas deixou um legado que poucos ousariam sonhar. Ele não foi apenas o homem que criou carros, foi o homem que transformou o mundo moderno. O homem que acreditava no impossível. O homem que caiu perdeu tudo e, mesmo assim, se tornou eterno. E sua cidade perdida na Amazônia, Fordlândia, hoje vive como um monumento silencioso ao que ele foi, um visionário capaz de criar maravilhas e cometer erros gigantescos. Henry Ford não teve uma vida perfeita, mas teve uma vida extraordinária. Ford perdeu família, perdeu empresa, perdeu quase tudo. A vida derrubou ele mais de uma vez. Mas o que você faz depois da queda é o que define a sua história. Ele escolheu levantar e, por isso, virou uma lenda. Se essa jornada te marcou, curte o vídeo, comenta sua parte favorita e se inscreve no canal. Tem muito mais história real e inacreditável vindo por aí.